A pergunta que mais, assim, o que mais chega para a gente fora do âmbito que foi para Foz, foi muito comentado em Foz na época, que eu queria que você falasse, tem tempo total do mundo para falar, foi a questão da gestão do Paranhos na pandemia, né? Que muita gente chegou numa época comparar uma coisa, não é, a gente não, para deixar claro, não é esse nosso papel, a gente está aqui sim para conversar e bater papo sobre a gestão que, querendo ou não, é a gestão que tem 90% de aprovação da população. Queria que você falasse um pouco, Paranhos, como foi a tua visão nesse momento tão crítico, né? Não só foi um crítico mundial, mas como que foi que você, nesse primeiro momento, qual foi as decisões que você tomou e como que foi esse andar da carruagem e a recuperação de Cascavel dentro da tua gestão na pandemia? Isso é algo muito curioso. E muito polêmico. Muito polêmico. Muito complicado, porque na pandemia ela nos pega de surpresa, o mundo todo. Ninguém de nós, na nossa geração, tinha passado por pandemia. Foi algo desastroso na nossa vida em todos os sentidos. E que houve muitos erros. E que houve acertos. O problema, Magno e Rafael e quem está nos ouvindo, o problema é que todo mundo, ou a grande maioria, até por falta de conhecimento, improvisou demais. Ou radicalizou, tematizou isso naquela questão assim, eu sou contra a vacina, sou a favor da vacina, eu sou contra fechar, eu sou a favor de fechar. Então, acabou virando uma guerra dentro de uma guerra que nós tínhamos um adversário, era o vírus. Tinha gente que gritava que matava, outros que não. Nós tivemos quantos milhões de pessoas que foram afetadas. Bom, essa improvisação, e por isso que eu preciso de um pouquinho de tempo para explicar isso, foi o que mais complicou. E também a politização dessa discussão. Quando veio a pandemia, no dia 14 de março de 2020, para mim foi eu ia inaugurar um dos ecoparques nossos, e o meu secretário de saúde, Thiago Stefanello, chegou em mim e falou, olha, não dá para inaugurar que saiu um decreto do governo federal, porque nós estamos em pandemia. Eu falei, o que é negócio de pandemia? Não, esse negócio aí, eu estava vendo na televisão, lembra que estava lá, não sei aonde, na China, não sei o que lá, estava vindo e tal, aí começou a chegar no Brasil, teve aquela primeira morte, e o governo fez um decreto. Era aquele ministro, até me fugiu o nome do cara, nem lembro mais. Que era o ministro da Saúde. Aí saiu aquele decreto, falou, nós não podemos fazer isso, não pode ter aglomeração. Eu falei, meu Deus, mas chegou aqui, esse troço chegou. Eu fui para casa naquela noite e fui estudar o que era esse negócio de pandemia. E fiquei fora de brincadeira, cara. Eu cheguei em casa umas 9 da noite, eu fiquei até umas 3 da manhã pesquisando sobre pandemia. Eu acho uma recomendação da ONU sobre pós-guerra, sobre catástrofe e sobre pandemia. Um documento sobre isso, que fala o comportamento da liderança. O que você tem que fazer num momento como esse? Que é um documento que nós não tínhamos conhecimento, não é um negócio que acontece toda hora. Tinha acontecido há mais de 100 anos. Eu pego aquele documento e vou esmiuçar isso. E ali tem muitas recomendações que você tem que agir numa guerra, numa catástrofe e também numa pandemia. Comportamento, se recolher. Pra você ter uma ideia, eu fui muito criticado aqui nos primeiros dias quando eu fui morar na prefeitura. Eu morei 72 dias na prefeitura. Como assim? Morei lá, só eu. No meu gabinete, levei um colchão, tal, instalei um chuveiro e fiquei morando lá. Mas por que você vai fazer isso? Porque a recomendação era um isolamento. Mas não era um isolamento para não pegar o vírus. Não é isso. O isolamento dos interesses pessoais, inclusive familiares. Eu chego em casa, logo depois do início da pandemia, a minha filha, na época, hoje ela tem 16 anos, ela tinha 13 anos, ela falou assim, pai, saiu uma manchete ali na televisão que o senhor vai fechar o shopping. O senhor não vai fechar, né? Eu entro mais um pouquinho para dentro de casa, minha esposa fala, Paranhos, tem uma amiga minha que tem um salão, ela quer saber como é que ela age, ela pode trabalhar com a porta fechada? Eu falei, é o documento que me falaram ali. É aquele documento que eu li que está me dizendo sobre os interesses pessoais, inclusive familiares. Então, eu combino com a minha família, vou morar na prefeitura e crio 2 comitês. Comitê sanitário, formado com técnicos da Secretaria de Saúde para tratar da pandemia. Nós tínhamos 7 técnicos. Um comitê empresarial para proteger empregos e empresas.
E eu só despacho com esses 2 comitês. Reunião sobre sanidade. O que precisava fazer? Corri o Brasil atrás de vacina. Mas tinha gente que não queria vacina. Eu falei, não, vamos colocar à disposição. Toma quem quer. Lembra do negócio da cloroquina? Lembro. Sim. Lembra que tinha uma polêmica? Sim. Eu falei o seguinte, coloca nas unidades de saúde. Não, muitos médicos são contra isso. Eu falei, é o seguinte, coloca, quem quiser tomar, assina um documento assumindo o risco. Beleza, se o médico não quer dar, assina um documento lá dizendo o seguinte, eu vou assinar aqui um documento que eu quero tomar. Porque você foge daí, se você vai colocar ou não vai colocar, essa discussão está resolvida. Quem quer tomar, toma, quem não quiser, não toma. Entendi. Você dá liberdade para a pessoa escolher, pô. Exatamente. Eu quero respeitar o médico meu que disse que não é para tomar. Respeite, meu irmão. Beleza. Só que daí, eu entendi o seguinte, como é que eu posso fechar uma empresa pequena, ou média, ou grande, que entra lá durante o dia 50, 60 pessoas, em horário diversificado, e deixa o transporte andando com 80 pessoas, um ônibus lotado? O que eu estou fazendo como prefeito? Fala, Magno, fecha a sua empresa aí, meu irmão. Você tem uma microempresa aí, você não pode ficar. Fecha aí, senão eu vou multar. Aí você olha assim, está passando um ônibus da prefeitura com 80 pessoas dentro. Não é possível. Então aqui nós tomamos decisão seguinte, nós tínhamos responsabilidade, mas nós deixamos o comércio funcionar. As lojas aqui abriram, tinha regra. E aí eu disse o seguinte, mas vai ter problema. Não pode ter acúmulo de pessoas. Falei, então aqui o comércio vai abrir 24 horas. Quem quiser ir de madrugada vai, quem quiser ir 10 horas da noite vai, quem quiser ir do meio-dia vai. Claro, com número de pessoas, com máscara, com higienização. Pra você ter uma ideia, aqui nós não fechamos nenhum frigorífico. Frigorífico no Brasil inteiro fechou. Como é que você fecha um frigorífico? O que eu fiz? Eu meti a vigilância sanitária lá dentro do frigorífico. Eles tiveram que improvisar refeitório, tiveram que cumprir todo. Nós não tivemos nenhum óbito aqui em frigorífico. Nenhum. E com isso, nós passamos a ser a cidade número 1 do Brasil na produção de frango depois da pandemia. Olha só. Porque nós não paramos a produção. O mundo teve que comprar produtos da nossa região. E aí, eu tive um monte de processos. Que tinha processo porque abria, tinha processo porque eu não cumpria. Sabe aquele negócio do toque de recolher? Sim. Falava, não vai resolver. A gente sabe. Toque de recolher. A gente sabe. Eu não estou criticando quem fez. Sim, eu poderia ter tido um erro total. Mas das 10 maiores cidades do Paraná, isso é documento, inclusive para minhas defesas, nós tivemos o menor número de óbitos a cada 100 mil habitantes, o maior número de recuperados a cada 100 mil habitantes, e nós tivemos o maior crescimento do Paraná do PIB de 2020, que foi 12%. Então nós tivemos menos óbito, mais recuperado e tivemos crescimento, porque nós lançamos um programa em maio, a pandemia foi em março, abril, maio. Maio do primeiro ano, eu lanço um programa chamado Cascavel Avança. E metemos 300 milhões de reais em benefícios, isenções e obras do poder público. Isso aqueceu o comércio local e nós tivemos uma saída da pandemia espetacular. Claro, reservando aqui, lamentavelmente, os óbitos que nós tivemos, que foi irreversível. É muito interessante isso, você falou tudo. E tem mais um outro detalhe, como que foi a recuperação pós isso? Como que, digamos assim, por exemplo, eu não sei quantos leitos de UTI foram aumentados, né? Como que ficou esses leitos, se ele é de responsabilidade do município, se ele é de responsabilidade do governo federal, como que ficou essas obras, como que foi essa decisão no sentido de faça um hospital de campanha, aumenta os leitos, como que foi isso, parece? E o que se manteve até hoje, assim, né? E o que se manteve, nesse sentido o comércio também. 24 horas, às vezes alguma coisa... Eu não sei se a gente pode falar que a pandemia trouxe benefício, muito difícil. Porque teve nesse óbitos caso aí trouxe. Porque nós tínhamos na nossa regional de saúde, das 22 unidades regional de saúde que tem no Paraná, a nossa era a que menos tinha leito de UTI. Então ela precisava de investimento. Então nós triplicamos. O governo do estado colocou leitos aqui. E o bom, que nós não desativamos eles. Eles continuam. Então hoje nós temos uma quantidade de leitos espetacular em Cascavel, sempre um pouco aquém da necessidade, mas esse patrimônio ficou. Nós tivemos aqui o hospital, que nós fizemos o hospital de campanha, que chama? Sim. Que foi lá no nosso centro de eventos, que eu ganhei aquilo de uma empresa que tinha estrutura de quando faz feira, como é que chama aquilo? Stand. Os né? stands, Stand. Tem uma empresa, não estava fazendo feira no lugar nenhum, e eles fizeram um hospital para nós com 110 leitos.
Então, durante o período da pandemia, nós usamos também aquele hospital. E eu consegui muitos respiradores. Cara, eu vou falar um negócio para vocês aqui que eu nunca falei para ninguém aqui. Opa, exclusividade. Exclusividade, verdade. Eu nunca falei desse assunto, até porque nunca fui demandado. Vocês lembram dos problemas do respirador, que faltava respirador? Virou uma loucura isso no Brasil inteiro, não tinha respirador. Artistas estavam mandando para cidades. Quando tinha lá, o respirador custava 5 mil, tinha gente que pagava 40, 70 mil reais. Eu corri o Brasil atrás de respirador. Só que chegou um momento aqui, Rafa e Magro, que colapsou. Como aconteceu em vários lugares. Colapsou, parou tudo. Eu estou dormindo lá na prefeitura, lendo todo aquele negócio que eu estava lendo, e tinha uma passagem que dizia o seguinte: vai ter um momento na guerra, na catástrofe ou na pandemia, que o seu grito não será ouvido. Eu fiquei pensando, mas como é isso? Você imagina, numa guerra, tiro para todo lado, você vai gritar, ninguém vai te ouvir, cara. Está todo mundo focado em fazer a sua parte. Às vezes tem uma pessoa do seu lado morrendo, mas você está com outra aqui para... Eu falei, tem sentido, vou gritar e não vou ser ouvido. Só que eles falam o seguinte: você precisa provocar algo que alguém enxergue você. Você tem que ir assimilando essas coisas. Quando deu o colapso total, que não tinha mais respirador nem para vender, e eu ligava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes por semana no Ministério da Saúde, só que não tinha retorno. Você imagina o ministro da Saúde, aquele tempo, aí já era o tal do Pazuello, que o outro tinha saído, aquele famoso lá. Esqueci o outro lá. Você também não lembra o nome desse cara? Quem? O Mandetta, verdade. Esse Obrigado, cara produção. Não, estão ligados lá. Esse Mandetta tinha saído, aquelas briga da pandemia. Sim. Entrou o tal de Pazuello. Agora, eu ligava para lá como 5.500 prefeitos do Brasil ligavam. Eu quero respirador, Todo não mundo entendia. quer. Magno, sabe o que nós fizemos? Eu lembrei do tal do negócio do grito que tinha que ser ouvido. Eu lembrei que eu tinha comprado há uns 6 meses atrás para o zoológico. Eu lembro que eu assinei um empenho, e eu até perguntei na época, falei, mas não tinha nada a ver com pandemia, viu? 6 meses antes da pandemia. Respiradores. Até perguntei, liguei para o secretário, falei, viu, tem um negócio para me assinar aqui, respirador para o zoológico. Ele falou, prefeito, tem que ter aqui, porque se caso um animal desse, um leão, uma onça, tiver um problema, e tem, nós temos que ter um respirador, isso é norma, não é que a gente quer ter, tem que ter. O nosso zoológico é certificado, tem que ter os equipamentos aqui. Falei, não sabia disso, mas gastar dinheiro com isso, mas tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Eu estou lá de noite, de madrugada, vendo isso e lembro do tal do respirador. Torci para dar 8 horas, porque não queria ligar de madrugada para o cara, Detone o nome do cara, que é o cara que era o gerente do zoológico. Falei, 8 da manhã eu liguei para ele, Detone, tá no ar? Estou no ar, pô. Viu? Eu falei, e aquele negócio daqueles respirador? Ele falou assim, respirador? Eu falei, lembra que eu liguei para você? Ele falou assim, lá do zoológico. Eu falei, traz esses negócios para cá. Sério? Ele levou lá, eu chamei o secretário de saúde, o Thiago Stefanello, eu falei, Thiago, esse negócio aqui funciona? Ele falou, prefeito, não sei, tem que chamar um técnico. Que chamou, falou, é respirador de animal, mas qual que é a função? Quando está passando mal. Eu falei, coloca esse trem lá na UPA. Posso colocar? Ele falou, deixa eu consultar. Consultou não sei quem, ele falou, não, dá para pôr, porque ele tem o mesmo papel. O sistema é o mesmo, né, pô? Um ser humano tentando respirar, um animal. Então, tem o mesmo papel. Bom, quando nós colocamos isso, saiu na imprensa e saiu na UOL. Cascavel, no interior do Paraná, vai usar respiradores de animais porque colapsou. Rapaz, depois que saiu na UOL, 30 minutos depois, toca o telefone na prefeitura, a minha secretária falou, é do Ministério da Saúde, quer falar contigo. Eu peguei o telefone, a secretária falou, prefeito, só um pouquinho, o ministro Pazuello quer falar contigo. Eu falei, não, é brincadeira. O cara pegou e falou, prefeito, que é isso? Que brincadeira é essa, cara? Quer nos desmoralizar? Eu estou falando aqui o que aconteceu. Eu já falei isso com o Pazuello, que eu encontrei ele depois. Porque ele se sentiu, como autoridade sanitária do país, que estava sendo incompetente. Não é isso que eu estava dizendo. Ou zoando ele, né? Então, eu falei, viu, o ministro, poxa, que bom que o senhor está ligando, estou tentando falar. Não é o senhor, rapaz, o Brasil inteiro está ligando. Eu falei, eu sei, mas eu preciso de ajuda. Ele falou assim, depois da manhã eu estou aí, eu quero verificar isso de perto. E ele veio aqui. Ele veio aqui, me trouxe uma cota de 10 mil vacinas a mais extra e trouxe para nós 66 respiradores. Então, você veja, aquela recomendação que eu tinha lido, que era preciso dar um grito, ela surtiu efeito. Sorte, por acaso, eu não sei, mas
ficar focado. A pandemia é como se fosse uma prova de velocidade, que você tinha que estar focado até o final da bandeirada. Porque você podia ter corrido 67 voltas das 70 e na última 3 você derrapar e bater o carro, morrer. Então, você tinha que estar focado o dia inteiro em fazer ações para que pudesse resolver os problemas ou pelo menos amenizá-los.